Eu vou contar rapidamente, em minutos, como é a minha rotina. Meu nome é Aline Guzmão, eu sou acadêmica de medicina e blogueira do blog Quase Tudo de Medicina. Eu tenho um canal no Instagram e no YouTube. E eu vou contar rápido como é que começa o meu dia. Primeira coisa, vocês já devem ter visto artigos, estudos, inclusive até entrevistas de filósofos falando sobre a conduta no home office. E as pessoas que estão se arrumam para o home office, elas têm uma concentração maior e rendem muito melhor, seja no trabalho ou nos estudos. Mas por que esses estudos dizem isso? Porque simplesmente isso, se arrumar para o home office ou para ter uma aula, se chama neurociência, gente. Neurociência é algo que ajuda você nos relacionamentos, no trabalho, nos estudos. Quando você deixa de assistir aula, por exemplo, se você acorda e assiste aula deitado, o seu cérebro não vai entender de que você está preparado para uma nova ferramenta e ele não vai soltar e nem desenvolver as habilidades que você precisa. Então, você levanta, você não precisa vestir uma roupa glamourosa. Eu tô arrumada aqui para fazer esse vídeo especial para vocês. Mas geralmente eu acordo, coloco um vestidinho simples, com uma coisa maravilhosa da gente estar em casa, poder colocar uns vestidinhos. Você não vai precisar pegar um ônibus, pegar transporte, nem trânsito para ir para a sua faculdade. Então você tá em casa, é um ambiente mais confortável. Não precisa colocar bastante maquiagem. Então assim, levantou. O que é que geralmente eu faço? Primeira coisa, gente, blush. Blush é vida. Então você coloca um blush. Só o tato e a sua nova performance, o seu cérebro já começa a despertar e a entender de que você está se preparando para fazer alguma coisa. E aí, geralmente, eu coloco só um delineador por cima e uma corzinha. Não precisa ser um batom. Você coloca só uma coisinha nos lábios e vai assistir aula. Mesmo que não era para abrir a câmera, porque todas as aulas que eu assisti esse semestre não precisou abrir a câmera. Mas você precisa dizer isso ao seu cérebro. Quando ele... tem mais de 10 anos que eu li a teoria do Dr. Lawrence Katz, em que ele escreveu um livro sobre neuróbica. E ele mostra que as nossas atitudes, elas fazem com que o cérebro, ele comece a criar redes neurais que vão nos ajudar. Então, quando você escova os dentes com uma mão diferente, quando você muda, dorme de um lado diferente que você costumava dormir, quando você começa a fazer coisas que você não é acostumado a fazer, por exemplo, você vai para um ambiente na sua casa, ou no trabalho, ou na faculdade, você muda o curso do caminho. Tudo isso faz o seu cérebro despertar e desenvolver novas conexões. Então, quando você acorda, você não assiste aula na cama, você acorda, você coloca um vestido, você coloca uma maquiagem, um blush ou só uma coisinha. O seu cérebro ele começa a entender de que você está se preparando para fazer alguma coisa naquele dia. Então, ele começa a abrir as janelas. Ele começa a fazer conexões, ele começa a abrir o seu córtex e ele começa a fazer com que você aumente a concentração. Então, tudo isso é neurociência e isso é importante sim. Então, eu levanto, eu passo a minha maquiagem e o meu dia começa. Então, assim, gente, primeira coisa do dia, você tem que fazer um cronograma com todas as aulas que você vai ter durante o dia. Por exemplo, tem muita gente que se inscreve em vários cursos online e perde. Por quê? Porque não anota. Então, o que é que geralmente eu faço? Todos os cursos online que eu participo à noite, de ligras, de congressos, durante o dia, eu coloco aqui. E tudo aqui são as aulas que eu vou ter durante a faculdade. Então, você nunca erra. Você não precisa fazer meta, planejamento, grandes cronogramas, não. Faz um horário normal das aulas que você vai ter naquele dia. Coloca todos os congressos que você está inscrito naqueles dias. É só você abrir e cumprir. E aí você não vai esquecer nunca. Aqui na plataforma, geralmente, os professores mandam um artigo para a gente ler ou mandam algum material. Então, a gente lê com antecedência. Na plataforma já tem várias salas abertas. Então, por exemplo, digamos que eu venho aqui na aula de infectologia. A professora vai abrir uma sala e toda essa tela vai ser preenchida com... Ela vai passando os slides, ela vai conversando conosco, ela vai mostrando a aula.
No final, a aula fica gravada. No final, nós fazemos, geralmente, nós podemos fazer perguntas, interagir com o professor. E aí, ele vai passar ou um mapa mental ou um estudo de caso. Geralmente, a gente tem tutorias sobre casos clínicos. E é tudo aquilo que você vai encontrar nos livros. Como é que você vai fazer a sua conduta, a anamnese, os sintomas, o exame físico, tudo relacionado àquela patologia. E aí, quando eu termino o meu dia, que eu passo manhã e tarde, nessas aulas remotas, à distância, à noite, geralmente eu assisto congressos online, aulas de ligas. E antes de dormir, ou eu leio um livro que não tenha... Isso também é neuróbica, tá? Eu sempre leio um livro que não tenha nada a ver com a medicina. Eu gosto muito sobre livros de holocausto. Ou eu leio um trecho de um livro, ou então geralmente eu venho aqui. Eu gosto muito de pegar pílula. São aulas bem curtas. Você vê aqui que aqui tem... Olha só, tá vendo? 5 minutos só a pílula. Então, antes de dormir, eu pego uma aula assim curta. Por exemplo, se, eu vi durante o dia a aula de infectologia, à noite eu vejo, por exemplo, antibióticos relacionados à infectologia, e eu gosto muito de fazer isso aqui à noite. Porque lá na minha biblioteca eu tenho muita teoria, mas eu não tenho exercícios. Eu não tenho nada de questões para residência médica. Então, assim, isso aqui facilita muito a minha vida, porque eu venho aqui, olha, e resolvo, eu assisto a pílula rapidinho. Já que eu já estudei o assunto de manhã com os meus professores lá na plataforma, eu só dou uma olhada na pílula e começo a resolver questões sobre aquele assunto que eu vi naquele dia. E assim termina o meu dia. Eu espero que eu tenha ajudado vocês no quase tudo de medicina. Beijos.